E aí, beleza? Eu vou fazer uma série aqui agora de estudos sobre um livro. Eu fiz o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, em todas as suas 585 aulas e alguns cursos que ele fez posteriores, mas ele mesmo se refere como sendo esse o curso online de filosofia como a sua maior obra. E todo esse curso que ele fez foi baseado, foi inspirado nesse livro aqui, que é A Vida Intelectual, do Padre Sertiães. E foi um dos primeiros livros que, quando eu comecei a fazer o curso do professor, eu li. E esse curso, basicamente, o curso do professor Olavo, ele faz com que ele quer resgatar a alta cultura no Brasil. E a gente, quando entra, a gente não consegue perceber a dimensão disso, que vai nos sendo liberada aos poucos. E a gente vê que isso é realmente uma missão. A pessoa que se dedica a uma vida de estudos, que se propõe a isso, ela tem que ter um grande esforço. E esse livro aqui, A Vida Intelectual, ele trata das bases de como a gente deve se relacionar com essa vida de estudos, qual o objetivo que a gente tem que ter, os propósitos e a missão de quem se dedica a isso. Porque o que a gente vê hoje no Brasil são muitas pessoas dando opiniões sem fundamento nenhum. Pessoas que nunca estudaram, nunca leram um livro sobre tal ou qual assunto e já saem aí vomitando informações imprecisas e que acaba confundindo, porque essas pessoas às vezes elas têm uma rede social grande e por conta das repostagens, essas informações acabam parecendo verdade pela quantidade de vezes que elas são ditas. Mas o próprio professor Olavo fala que a verdade ela nunca vem para o todo, ela sempre é descoberta por uma pessoa. Ele cita, quando o Newton descobriu a gravidade, ele descobriu ela porque todo mundo descobriu junto ou ele descobriu sozinho. Então são algumas coisas que nós vamos aprendendo que vai fazer com que a gente fique mais recluso a dar opiniões, até porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo o nosso mapa da ignorância, que o professor Olavo também fala, que a gente vê que o problema é muito maior do que a gente imagina. A gente acha que a gente lê um artigo, a gente já está sabendo do assunto, só que se a gente começa a ver quantas pessoas já falaram disso, pessoas extremamente sérias e estudiosas, e quantas perguntas elas fizeram que a gente nem sequer imagina, que o problema vai ficando muito mais profundo, muito mais denso. E aí a gente vê que a gente está realmente longe da verdade, a gente percebe que a gente está mais longe da verdade, apesar de estar mais próximo dela. Mas é por conta dessa consciência da nossa ignorância que a gente começa a ver como as coisas não são fáceis. E hoje em dia a gente vê muito assim, questão de jornalistas, e que a gente vai, mas o jornalista tal botou isso e outro colocou aquilo, e os jornalistas eles geralmente não estudam sobre esse assunto, eles não vão nas fontes primárias. E essa vida de estudos, a qual o Padre Sertiães fala para nós, para quem quiser seguir, ele dá então várias dicas para que a gente tenha essas bases de saber perguntar, saber se colocar no lugar que estamos e daí sim ir avançando com propriedade. Então eu vou pular o prefácio aqui e já começar no capítulo 1, vou falar algumas frases que quando eu li eu havia sublinhado sobre a vocação intelectual, que é o capítulo 1, a vocação intelectual. E o item 1 o intelectual é um consagrado. O que é um consagrado? É aquele que é dedicado a Deus, um convertido. E ele fala assim no segundo parágrafo: uma vocação não se satisfaz de modo algum com leituras soltas e trabalhinhos esparsos. Trata-se de penetração e de continuidade, de empenho metódico com vistas a uma plenitude que responda ao chamado do Espírito e aos recursos que lhe agradou repassar-nos. Então a gente começa a ver aqui a densidade, não é com 1, 2 livros, ou eu vou ler uma coisa sobre isso, agora eu vou ler uma coisa sobre aquilo, que eu vou conseguir chegar, que eu vou conseguir realmente ser um intelectual de fato, e não um pseudo-intelectual que a gente vê aí que tá cheio na nossa grande mídia hoje, dentro dos jornais e
de outros lugares que a gente vê na internet. Pessoas que, na verdade, não têm um aprofundamento de estudos, mas que, às vezes, têm uma boa retórica, conseguem falar bem e convencer pessoas. Mas para aquele que quer estudar, tem que começar a descobrir que, como foi falado, né, essas perguntas são muito mais profundas. Então, não é assim, de uma hora para outra, que uma pessoa vai convencer alguém que realmente se dedica a uma vida de estudos. E isso aí separa um verdadeiro intelectual de outras pessoas que não são. E a gente vai ver aqui da dificuldade que é para se chegar a isso. Quando a gente fala assim, educação para todas as pessoas. Uma boa educação não tem como dar, até porque é um esforço muito grande que a pessoa tem que fazer para ser bem educada. Uma educação básica, dá para conversar sobre isso, é claro, devemos buscar isso. Agora, uma boa educação depende muito da pessoa querer, porque se ela não quiser, não tem como ela chegar num nível grande de intelectualidade e ser realmente um grande pensador no mundo, ou um grande estudioso de alguma área. E aí depois ele fala assim, e mais à frente, é esse último estado de espírito que corresponde ao de um chamado. Ele implica uma resolução séria. A vida de estudo é austera e impõe pesadas obrigações. Ela traz compensações, por sinal, generosas, mas ela exige investimento à altura de poucos. Os atletas da inteligência, tal como os do esporte, devem prever as privações, os longos treinos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. A verdade só está a serviço de seus escravos. Então, o que a gente começa a ver aqui? Não adianta a pessoa querer dizer que assim, eu sou inteligente, eu entendo sobre esse assunto, se ela não se debruçar com bastante vigor em cima daquilo e bastante persistência, tempo. Quando eu comecei a fazer o COF, o que o professor Lavo pediu? Para que a gente se abstesse de 5 anos de dar opiniões. Porque nesses 5 anos, aquilo que a gente estava estudando, muitas coisas iriam mudar, muitos pensamentos nossos iriam se refazer, se aprofundando, e daí acaba que se a gente começar a dar opiniões muito cedo sobre política, sobre história, sobre qualquer outra coisa, vai acontecer que depois, se por um acaso alguém vier se tornar uma figura pública, ou um professor, ou alguém que seja o centro de algum ensinamento, vai ter que ficar talvez a vida inteira se explicando por uma ignorância cometida há um tempo atrás. Então a gente vê aqui que a gente tem que ter bastante persistência para começar a falar, e a gente não vê isso. Pessoas que hoje abrem um canal no YouTube, alguma coisa assim, e já começam a falar sobre qualquer assunto que não estudou, não leu um livro, não leu 10 livros, não leu 100 livros sobre o assunto, e assim, fala como se já fosse o conhecedor total. A gente vê no Brasil muito disso acontecer, assim, se chega uma pessoa, eu vou falar sobre um foguete da NASA e pede uma opinião pra gente, a gente automaticamente já tem uma opinião pronta. Isso não vai dar certo por causa disso ou daquilo, mas hoje não tem conhecimento de nada. Então essa abstenção de opiniões, ela é muito saudável para todas as pessoas, mas ela é necessária para aquele que está querendo começar uma vida verdadeiramente de estudos, né? Dedicar-se a uma vida intelectual. Mais aqui para frente, ele coloca assim: obter sem pagar é o desejo universal, mas é um desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. O universo não acorre ao primeiro sussurro, e a luz de Deus não aparece sob nossa lâmpada sem o rogo de nossa alma. Então veja, não é bater e a porta abrir de primeira. Muitas das vezes, para a gente conseguir algo que é realmente importante, uma pessoa que conhece bastante coisas, ou um grande esportista, ou um grande cientista, qualquer área do conhecimento ou de alguma habilidade, nós temos que persistir muito. E a gente vê que isso cada vez está diminuindo mais. Quantas vezes a gente vê um professor, às vezes de universidade, que o cara não leu um livro por ano, e que às vezes fez um mestrado, doutorado lendo artigos sem ler livros. Isso era inconcebível há um tempo atrás. E hoje em dia, por conta da banalização do conhecimento, da diplomação, né, que a gente vê as universidades e as escolas dando diplomas para as pessoas, quase como se fosse um carimbo para que elas pudessem exercer uma profissão e não mais como conhecimento, isso aí está
ficando muito, o conhecimento está ficando muito raso. E as pessoas às vezes confundem assim que hoje em dia a ciência está muito mais avançada, mas o que na verdade está muito mais avançada é a tecnologia e não a ciência. A ciência, se nós formos ver os avanços dela, mesmo com propriedade, ela avança muito lentamente. E a maioria das pessoas que falam eu acredito na ciência não sabe do que estão falando, porque a ciência é um negócio muito complexo e que ela muda quase sempre, e daqui a pouco ela já está dizendo outra coisa. Então a pessoa que diz assim, eu acredito na ciência, como a gente viu ali na questão da vacinação do Covid, ela acredita no quê? Numa parte das pessoas ali, geralmente dos jornalistas, da opinião pública, que eles acreditam e que eles começam a propagar como se aquilo fosse uma verdade, mas não necessariamente ela é. Então a gente se abster novamente, né, dessas opiniões e saber aprofundar os assuntos antes de a gente levantar uma bandeira sobre qualquer coisa. Então isso é básico para uma vida de alguém que quer ter uma vida intelectual. Se a juventude soubesse, como uma expressão ele usa aqui, se a juventude soubesse, são os jovens principalmente que precisam desse aviso. É uma característica da juventude, essa vontade de querer tudo para ontem. Isso é inconcebível para uma vida de estudos, uma vida de alguém que queira buscar realmente ser um intelectual ou uma pessoa sábia em alguma área, ou mais de uma área. A gente vê que nos escritos assim de Platão, quando Sócrates começava a dialogar com as pessoas, que muitas das vezes ele não chegava a uma conclusão. Ele ia avançando e chegava no final qual a conclusão? Ele não terminava. Ele ia para outro assunto, ou ele criava um mito, porque ele deixou essa questão aberta. Porque ele era sábio o suficiente para saber que ele não tinha capacidade para chegar num ponto final. E isso aí é meio paradoxal, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente entende que não sabe. E geralmente o ignorante, quanto menos ele sabe, mais ele acha que está pronto a sair por aí ditando regras. Aqui na frente ele diz uma frase: o gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada e inteligente. Então, mais uma vez a questão aqui do tempo, né, que a gente precisa para que a gente realmente conheça sobre alguma coisa. Tem pessoas que às vezes já lêem um livro, já quer sair por aí dando palestras, ouviu alguma coisa de alguém que achou legal, e só porque aquilo é legal, que soa bem nos ouvidos, ela começa a propagar aquela ideia ali como se fosse uma verdade última. E na verdade isso não é uma verdade última, é simplesmente uma frase bonita colocada num lugar que às vezes foi propício, mas que não é a verdade. O intelectual, ele está sempre na busca da verdade, e ele sabe que ela está muito distante. A maioria das pessoas não sabem isso. A disciplina exigida pela profissão é a melhor escola. Ela é proveitosa para os lazeres de estudo. Sob pressão, nos concentraremos mais, aprenderemos o valor do tempo, nos refugiaremos com ímpeto nessas horas raras em que, o dever estando satisfeito, temos encontro com o ideal, em que gozamos da descontração numa ação que escolhemos, depois da ação imposta pela áspera existência. E aí um pouquinho mais à frente, só para completar isso aqui, ele diz assim: da dificuldade pode brotar a força. O que o padre Sertiange aqui está dizendo? A gente não tem que abandonar os nossos afazeres, né? Ele diz aqui, temos em hora já, o dever estando satisfeito, temos encontro com o ideal. Hoje tem muitas pessoas que estudam e não querem saber de mais nada e de cumprir o seu dever, de trabalhar, de cumprir o seu dever com a família, e acaba que essas pessoas acabam entrando em umas ideias erradas, porque elas fogem da realidade. O intelectual, aquele que quer uma vida de estudos, ele não pode nunca ele não pode ter o descuido de sair da realidade. Então, cumprir o nosso dever é parte de alguém que quer ter uma vida de estudos. Até porque quando nós cumprimos o nosso dever, nós compreendemos diferente a vida. E quando nós vamos estudar, nós estamos com a consciência mais tranquila, mais limpa, para que daí a gente consiga aprender melhor e aprender de fato a buscar a verdade. Porque se a gente começa a estudar e não liga para nada ali fora, nós estamos sendo egoístas. E quando nós estamos sendo egoístas, nós não estamos abertos à vida e às outras pessoas.
e acabamos por não compreender as coisas de fato como elas são. O que vale acima de tudo é o querer, um querer profundo. Querer ser alguém, chegar a alguma coisa, ser desde já, pelo desejo, esse alguém qualificado por seu ideal. No restante, sempre se dá um jeito. Livros existem por toda parte e só bem poucos são indispensáveis. Os grandes seres estão aí, presentes a quem os invocar. Então nós temos que ter esse querer profundo, né, na busca da verdade, e saber que muitos caminhos, às vezes, eles ficam obscurecidos por conta da gente não saber escolher. Então, aqui quando ele diz essa frase, né, os grandes seres estão aí, presentes a quem os invocar, existem as pessoas mais inteligentes da humanidade. O conhecimento tem que começar com esses caras, e não com esse que agora veio. O que vale agora é sempre o novo. Mas, meu filho, às vezes o novo está totalmente enganado. Quem fez toda a base do pensamento para que pessoas fossem pensando em coisas mais aprofundadas, esses caras que realmente fizeram as primeiras perguntas mais profundas, né? E são esses seres, esses pensadores que nós temos que buscar, esses grandes filósofos, esses grandes cientistas, e deles aí a gente vai partindo para os outros, para a gente saber se esses outros estão fora da realidade ou não, se eles fizeram perguntas básicas ou não, porque às vezes a gente confunde uma coisa que parece fazer sentido com uma coisa que é real, e aquilo que às vezes faz sentido está totalmente desconexo com a realidade. É o caso do discurso retórico. É uma verossimilhança, né? Ele parece com a verdade. Quando a gente vê agora tipo um debate político, um tentando convencer o outro. Então, às vezes, esse discurso, esse livro que a gente lê, ele está simplesmente tentando convencer a gente. E se nós não temos essa base, a gente vai ser realmente nós vamos ser realmente enganados por essas pessoas, ainda que tenhamos a boa fé de aprender. E às vezes essas pessoas também não têm uma fé de querer nos enganar, mas vão nos enganar porque eles já partiram de algo que não é a verdade, de algo que não teve o crivo de pessoas que já pensaram muito sobre esse assunto. Aí aqui na segunda parte, né, o intelectual não é um isolado. E ele diz aqui, de tanto ser uma alma, acaba-se por deixar de ser um homem, diria Victor Hugo. Aquela coisa, né, a gente ficar muito só no mundo das ideias e esquecer que nós vivemos no planeta Terra, que nós temos família, que nós temos um corpo, que nós temos necessidades fisiológicas, necessidades materiais, que nós temos relações com as pessoas. Quando nós esquecemos disso e começamos a ficar só no mundo das ideias, a gente acaba acreditando que todas as ideias elas têm o mesmo valor, porque a gente não confronta ela com a realidade. E aí a gente começa a ver várias teorias que não fazem sentido, como por exemplo a teoria do nazismo e outras teorias assim que faz com que as pessoas passam a acreditar por conta de uma ideia, a dar valor para certos aspectos da vida, certos setores da vida, e desprezando outros. E quando a gente vê que essas ideias são colocadas em prática, a gente vê a esculhambação que elas fazem no mundo, que elas fazem na comunidade. Então nunca sair da realidade, sempre estar com os pés no chão. Porque se a gente parte de um lugar, a gente tem que saber que aquele lugar ele é o centro, e a gente tem que ir ampliando daquele centro. E nunca, eu vou começar a pensar lá do outro lado do mundo, uma coisa que não tem nada a ver e que, sei lá, eu nunca vi isso na realidade em si. Quantas teorias a gente vê hoje de pessoas que ficam viajando na maionese e assim, elas conseguem fechar o ciclo ali das ideias e, tudo bem, você não tem como dizer que isso aqui é mais verdadeiro ou não, porque isso aqui explica. Mas explica o que explica? Nada que é real, explica simplesmente uma ideia. Explica uma ideia abstrata.
O Raskolnikov, no livro Crime e Castigo, ele tinha a ideia de que as grandes almas, elas tinham como se fosse uma licença natural para que a gente fosse, para que essas grandes almas pudessem fazer o que elas quisessem. E aí ele cita o exemplo de Napoleão, que Napoleão poderia matar qualquer pessoa porque ele estava trazendo uma ideia nova, uma palavra nova. E aí ele acaba, que nesse romance, né, Crime e Castigo, ele acaba matando uma mulher porque ele estava precisando de dinheiro, e porque a mulher era sovina e tal, e aí depois, confrontado com a consciência dele, ele vê que ele cometeu um equívoco. Por quê? Porque ele saiu da realidade e ficou simplesmente ligado a uma ideia. Então é isso aí que nós temos que nunca perder de foco, né? A realidade. Aí aqui no terceiro item, né, ele fala o intelectual perante o seu tempo. Num parágrafo, ele descarta também uma determinada tendência arqueológica, um amor pelo passado que não dá a devida importância às dores do presente, um apreço dado ao passado que parece ignorar a presença universal de Deus. É aquilo que nós estávamos vendo, né? Eu vou ficar ouvindo o novo. O novo é melhor. Não, mas eu não posso, simplesmente porque está no presente agora, dizer que é melhor do que foi no passado. Como se fosse uma teoria, aquelas teorias de pensamento. Não, o pensamento está sempre mais evoluído. Mas como está sempre mais evoluído? Então quer dizer que o ano da Segunda Guerra, o planeta estava melhor na época da Segunda Guerra do que estava há 80, 90 anos atrás? Não, isso aí, novamente, né, é só encarar a realidade. Ele vai ter alguns passos, mas ele vai e volta. E talvez, numa dimensão muito mais larga, talvez ele esteja realmente evoluindo, mas é numa concepção muito mais larga, e não de questões simples assim, de um pensamento simplório. Está sempre melhorando, hoje é melhor do que ontem. Mas como que hoje vai ser melhor do que ontem? Então não é assim as coisas. Então elas precisam de muita análise. E aí depois aqui ele vai falar, né, ouçam agora quais as virtudes que Deus lhe pede. E ele vai para o capítulo 2, que são as virtudes de um intelectual cristão, que aí eu vou deixar para outro vídeo. Beleza? Valeu!